Deixa eu conversar, que honra minha, né, tô falando com uma jornalista, que para mim é tão importante e que tem um posicionamento hoje numa revista que eu também acho que tem um peso muito grande, a Forbes, né, Sim. e bem direcionado à mulher, né, então acho que isso te deixa maior ainda dentro desse ambiente que, ao meu ver, ainda é muito masculino, Totalmente. né, como o poder ainda da fala, da inteligência, da credibilidade, da postura e do que se vende, como ainda é liderado por figuras masculinas. E hoje e ontem, aqui no Know-How Experience, você trouxe um pouquinho, né, sobre esse assunto da liderança. Como que é galgar, como que é lutar por um espaço feminino dentro ainda de um espaço que é tão articulado e tem as leis dadas por homens? O mundo do poder, o mundo da política, o mundo dos negócios, o mundo corporativo, ele foi todo desenhado pelos homens, para o estilo de vida dos homens, para as qualidades ditas masculinas, né? Que também é uma construção cultural. Uhum. Não sei como que seria uma mulher numa tribo indígena há 500 anos, né? As construções, a gente vive no Brasil do século XXI, então a gente tá ali, ou no mundo capitalista do século XXI, então a gente está lidando com essa construção cultural que nos coloca nesse lugar, que era muito um lugar de cuidadoras, era muito um lugar de bastidores. E aí, em algum momento a gente fala, opa, precisamos e queremos estar nos holofotes também, né? No palco, enfim, também ocupando esses espaços de poder. Uhum. E no meu trabalho hoje como jornalista, eu considero muito isso. Eu quero mostrar as mulheres que estão nesses espaços de poder, porque outro dia alguém falou, se a gente, acho que foi a Lisiane Lemos, que agora está na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, mas ela era do Google, era uma executiva do Google, é uma executiva negra do Google. Então imagine o quanto ela teve que galgar, Sim, né? Também tem isso, tem os recortes do que é ser mulher, é. né? Porque uma mulher da classe média branca de São Paulo é uma coisa, uma mulher negra nordestina ou uma mulher do Rio que mora na favela é outra coisa. São recortes diferentes. Mas ela falou uma frase assim: se a gente não vê, a gente era algo assim, a gente não sabe que existe, a gente não sabe o que a gente pode fazer. Então, se você não vê uma mulher num lugar de poder, você não sabe que você pode ser também um dia essa mulher. Sim. Você falou num ponto tão importante para mim, e que eu vejo que ainda é um espaço muito a ser explorado, né, no universo feminino. Que você falou, a mulher de classe média, branca ou preta, ela vai ter experiências totalmente diferentes e oportunidades totalmente diferentes, né. Como unificar esse pensamento feminino nos dias atuais com tantas diferenças ainda? Você acha possível? Porque eu vejo, eu vi até correr um vídeo da Madonna, né, falando, ela diz assim, se unam, né, a outras mulheres, né. É muito legal, foi muito legal ter ouvido isso, porque a gente vê tantas mulheres buscando, né, esse fortalecimento interno, esse fortalecimento físico também para poder encarar várias intempéries, mas muito individualmente. Como fazer com que essas mulheres de diferentes nichos, de diferentes lugares, culturalmente falando também, dentro de um mesmo país, lutarem por uma mesma essência, conseguirem se ver de uma mesma forma? Eu acho que as mulheres que têm mais poder, que ocupam espaços mais privilegiados, precisam ajudar a abrir espaço para o talento e para o poder das mulheres menos privilegiadas, né. Eu acho que se eu sou uma mulher branca de classe média, vivendo em São Paulo, sendo jornalista, com muito espaço para eu poder dizer algumas coisas que eu penso, eu preciso puxar outras mulheres que talvez não tenham esse espaço e não têm esse poder, ou melhor, têm esse poder interno, às vezes muito maior que o meu, mas não tem espaço para mostrar. Se eu falo muito hoje da favela e da periferia, porque eu acho que tem um poder imenso ali que está sendo reconhecido, Uhum. né, mais recentemente.
Então tem gente mostrando hoje, por exemplo, o empreendedorismo da periferia e da favela. Quantas mulheres estão nesses espaços brigando para sustentar seus filhos, né? Porque quando a gente fala de 51% dos lares comandados por mulheres, a gente não está só falando de mulheres que puderam sustentar os lares e os filhos sozinhas. São Uhum. mulheres que tiveram que foram abandonadas pelos pais, ou são mães solteiras, ou o pai da criança ou das crianças morreu, enfim. Então eu acho que quando a gente fala de networking feminino hoje, e hoje tem muito esse movimento, existe muito grupos Uhum. acontecendo, eventos só de mulheres, né? Ontem eu estive em um só de mulheres. Eu acho que a gente precisa puxar essas outras mulheres. Sabe aquela coisa Uhum. do ninguém solta a mão de ninguém? Para mim, na verdade, É. é isso. Eu acho que eu preciso puxar outras mulheres que não têm o mesmo espaço que eu, porque eu nasci numa posição privilegiada, por ser branca, por exemplo, né? Não que eu não nem nasci na classe média, eu nasci na classe baixa, mas Sim. eu sou branca, isso já me dá, e eu tô em São Paulo, isso já me dá alguns lugares à frente das pessoas que estão, por exemplo, sei lá, Ainda talvez no interior, sendo ou são negras, ou são indígenas, ou enfim, ou tem outras questões. Então acho que tem muitos recortes, as mulheres trans, né? As mulheres uhum. que têm, enfim, características diferentes das minhas, mas que têm tanto poder quanto eu tenho. Só não foi dado ainda, de certa forma, um espaço para elas. E elas estão lutando muito para conquistar. Então, eu acho que quando a gente fala de unificar, eu não acho que existe uma necessidade única. Assim como as pessoas são muito individuais, as mulheres também são. A gente não pode falar as mulheres. A gente Uhum. está falando de mulheres mães, mulheres que não Sim. querem ser mães, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres com algum tipo de deficiência, enfim. Mulheres negras, né? Então, eu acho que a gente não pode unificar as necessidades, mas a gente tem que reconhecer as necessidades e quem tem mais privilégio, quem tem mais poder, ter esse compromisso, assumir esse compromisso, porque vai todo mundo junto. Quanto mais gente tiver, quanto mais ideias, histórias, bagagens, mais a gente fica rica, né? É Uhum. muito rico essa mistura. Sim. Então é assim que eu vejo. Você acha que eventos como esse, que trazem de volta, né, as pessoas a participarem, a estarem mais unidas, a estarem mais em conjunto, qual que é a importância que você vê de eventos como esse? É, eu acho essencial você estar em lugares para sua carreira, enfim, que você possa se expor e que você possa aumentar sua rede de contatos, porque não vai ser só um número no teu celular. Uhum. Vai ser possivelmente, claro que com algumas pessoas, se eu vier aqui eu conhecer 10 pessoas, talvez uma realmente eu consiga fazer uma conexão mais real, mais verdadeira para mim e que traga benefícios para mim e para a pessoa. Então eu acho que você está num evento de empreendedorismo, de pessoas que talvez queiram a mesma coisa que você, algumas delas vão querer, é super importante para você aumentar essa rede de apoio. Vejo o networking assim, como uma rede de apoio, não só para você, mas para o outro, porque você vai receber apoio, conexões, insights, ideias, talvez até investimentos, e Uhum. você possivelmente também vai dar, né? Ideias, talvez investimento, talvez conectar com alguém. Então, ontem eu estava conversando com uma mulher que produz cosméticos naturais, e aí eu lembrei de uma pessoa que dá consultoria para outras empreendedoras de cosméticos, já conectei as duas, então acho que isso é muito rico. Agora, uma perguntinha daquelas que a gente fica morrendo de vontade de saber como é que funciona. É uma pergunta mais Tá. generalizada. Existe uma diferença? Claro que existe, a gente sabe que existe um editorial sempre diferente de um jornal para o outro, de uma revista para outra, mas qual é o critério principal hoje utilizado para as escolhas de pauta ou matérias da Forbes Mulher? Hum. Eu penso em diversidade sempre. Nem sempre essa diversidade coincide com o que é pauta para a Forbes, né? Claro que a Forbes é uma revista que tem muito foco em grandes negócios, em bilhões, né? Em coisas grandiosas, em economia. Mas às vezes
uma ideia que um dia vai valer bilhões, ela começa com 5.000, né, com R$ 500. Então, muitas vezes também a gente dá essa trajetória de sucesso, que a gente vê como algo que um dia vai ser, alguém que está começando, mas que um dia, por exemplo, a Andetani, que um dia vai ser aquela pessoa dos bilhões, ou talvez não, mas vai ter muita influência no mercado dela. Então, eu acho que os critérios são ter diversidade dentro dessa história de sucesso, de trajetória de sucesso. Isso é muito relativo. Uhum. Não necessariamente a pessoa bilionária é a pessoa de sucesso sempre, né? A Aham. gente vê o sucesso em várias coisas, né? Em uma trajetória vencedora, inovadora, criativa, alguém que saiu de lá e conseguiu se mostrar para o mundo, ou trouxe uma ideia incrível. Então, uma cientista. Agora a gente deu várias cientistas recentemente, meninas de 20 e poucos anos, com ideias que vão mudar o mundo. Então acho que isso para mim é muito Forbes Mulher também. Sempre boas histórias. Você acaba escrevendo uma história junto com essas Sim, pessoas, sempre boas né? histórias, E é isso. talvez também essas mulheres, elas ainda não tenham consciência da importância que elas vão ter um dia, né? Com essas sementes que são criadas ali, Sim, né? sim. E eu acho que você dá esse certo palco, como eu falei, elas não só elas começam a também se reconhecer, como mostram para outras meninas que querem ser um dia como elas. Bom, Fabiana, eu queria muito te agradecer por esse bate-papo. Quando eu fiquei sabendo que eu teria a oportunidade de trocar essa ideia com você, tem muitas mulheres maravilhosas que passam pela vida da gente. Sim, Mas a gente vê hoje, principalmente na internet, que se tornou um grande canal aberto para todas as pessoas, a gente vê muita gente e poucas oportunidades para trocar ideia com pessoas que realmente trabalham e se engajam, né, naquelas pautas profundas que eu acho que é o que fazem a nossa profissão ter sentido, ser tão rica, né? né, ser tão rica. Então, muito obrigada pela tua contribuição e pela sua troca comigo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, Cíntia, foi um prazer.